Bom dia a todos. Que bom podermos estar juntos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, alguns ainda entrando. É um tempo muito especial, espero que você sinta isso também. Todos nós temos sentido assim um privilégio muito grande, temos sentido assim uma alegria, um temor de Deus, né? Uma alegria de estar na presença dele, uma oportunidade especial. Temos sentido todas essas coisas juntos, assim, de estar na presença de Deus e estar, de alguma maneira, nos prestando, nos oferecendo a Ele, para que os propósitos dele sejam cumpridos. Então, é uma alegria muito grande estarmos todos juntos e nós temos várias atividades, temos sempre falado isso, temos vários momentos, várias reuniões com o TJC2 juntos e nas cidades, mas essa reunião do terceiro, hoje, esse mês, nós está sendo no quarto sábado do mês, é sempre um tempo especial, sentimos que a nossa reunião de família, de pessoas que estão realmente engajadas, que estão comprometidas com a visão, com o propósito de Deus. Hoje nós queremos dar uma atenção especial a esse ministério de oração. Então, nós vamos ouvir o Luiz Montanini, que vai falar um pouco sobre esse ministério de oração, que é o nosso foco hoje, tem sido o nosso foco na primeira segunda-feira do mês também, porque hoje nós não temos oportunidade de ter, dificilmente, né, nós temos judeus messiânicos conosco aos sábados, porque é o dia que eles têm o serviço do sábado, do Shabat. Mas na primeira segunda-feira do mês, né, que vai ser o próximo dia 4 de setembro, nós temos a oportunidade de orar junto com eles, né, junto com judeus messiânicos. Então, nós temos essas oportunidades de oração, mas a oração, para ser eficaz, ela precisa ser feita também em grupos pequenos. Então, essa vai ser a nossa. Queremos falar um pouquinho sobre isso, nos ajudar mutuamente. A Elaine também, que está agora sendo responsável pelos grupos de oração, vai falar em seguida. Então, Luiz, Deus abençoe, que você tenha a graça e a unção de Deus para falar conosco. Bom dia a todos. Bem, queria compartilhar um pouquinho de algo que a gente tem conversado, né? Nós vamos falar aqui algo que a gente tem conversado juntos. E a gente tem visto, vocês todos sabem, nas Escrituras, que Deus, nesses últimos tempos, está decidido. E não só nesses últimos tempos, mas sempre decidiu fazer as coisas de forma coletiva. E para isso ele começou com o homem, né? Abraão, e depois Jesus complementando tudo isso. Mas na verdade o que ele quer fazer se revelar e vivenciar, estar junto do corpo, né? O corpo dele, a igreja dele, o povo dele. E a gente vê nas Escrituras que geralmente Deus nos envia a fazer as coisas de forma coletiva. E o coletivo para ele, embora a gente às vezes nem entenda muito isso, o coletivo para ele, a partir de dois já é coletivo. Dois ou mais já tem uma importância muito grande. Então a gente descobre que ele considera algo coletivo já a partir de duas pessoas e assina embaixo, porque ele está vendo que duas pessoas estão em concordância, ouvindo o que que ele tem no coração dele e ele faz. A gente vê isso nas Escrituras. Então, por exemplo, tem aquele texto lá de Mateus 18, 19, que ele fala: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E a gente sabe que o contexto ali é tanto para juízo quanto para bênção, né? Aquele contexto ali é claramente sobre isso. E o Senhor, nesse tempo, tem nos dado uma palavra de bênção para Israel, de perdão, de pedido de perdão por nossas falhas e bênção para eles, para que os olhos deles sejam abertos, para que conheçam o Messias e a Igreja gloriosa se manifeste nesses dias, né?
Então, o contexto é tanto de julgamento, de condenação, mas também de libertação. E é curioso que nas Escrituras a gente vê uma maneira quase costumeira de dois fazerem as coisas, né? Dois juntos fazerem as coisas. Foram mandados dois espias ali no Primeiro Testamento. Jesus, João Batista envia dois de seus discípulos para checar ali, diretamente com Jesus se ele era mesmo o Cristo, está lá em Mateus 11, enfim, não vou nem falar as referências em razão do tempo. Jesus envia de dois em dois para anunciar o reino. Enviou dois para buscar até o jumentinho dele, para ele entrar triunfalmente em Jerusalém. Paulo enviou Timóteo e Erasto para a entrada para Macedônia, enquanto logo depois ele iria para Jerusalém. Parece uma coisa misteriosa, mas tem algo significativo, porque um protege o outro, mas também ambos entendem juntos a mente de Cristo, que está no coração de Deus, porque nós somos suscetíveis a erros, né? E juntos parece que há algo que acontece quando estamos juntos, dois ou mais, que é aquela história do cordão de três dobras, sabe? A gente fica fortalecido e fica menos suscetível a falar coisas de nós mesmos, né? Porque a gente está sempre conferindo e sente uma concordância genuína naquilo e a gente parte para orar. Então, isso, por que que eu estou falando isso? Para incentivar os irmãos a começarem a orar, para Deus colocar pessoas, trazer pessoas, ou vocês lembrarem, vir à mente de cada um de vocês, nomes de pessoas. Talvez você já esteja num grupo com 10, 12, 20 pessoas, mas venha um nome na sua mente e fala, eu gostaria de orar mais especificamente com essa pessoa ou com um outro que não faz parte ainda, convidar e falar um pouco a respeito do que estamos orando e essas coisas, e ele vai, e nós vamos juntos entrar nisso. Você pode dizer assim, ah, mas eu não sou bom para isso, não, eu não tenho experiência, eu não tenho base. Eu quero dizer para vocês que, para incentivar vocês a começarem, nós temos um farto material, os 10 pontos para orar, nós temos vários pontos, nós temos um material já muito bom, mas o que também é muito significativo é que quando a gente começa a trabalhar em cima desses itens que a gente sabe que foram gerados em Deus, ele acrescenta outros, né? Eu já dei testemunho para vocês de situações e palavras vivas que a gente recebe enquanto nós estamos orando no nosso pequeno grupo, para depois a gente juntos alcançar essa densidade, né? Aí é muito importante estarmos juntos num grupo maior como o de hoje, mas a gente sabe que a base de tudo isso é o dois ou três, dois ou mais, reunidos em nome dele, é claro, e com o propósito dele. A gente, com isso, a gente tem um encargo maior e um peso maior. A outra coisa que às vezes a gente pode também começar a achar justificativas é em relação ao tempo. Então, a gente incentiva, você pode começar, não precisa começar semanalmente, a periodicidade, aliás, não precisa começar semanalmente, comece mensal ou quinzenalmente. O tempo da oração, se são dois ou mais, não precisa começar uma hora, porque chega a ficar até cansativo. Comece com 15 minutos, 7 minutos e meio, 10 minutos cada um de oração, e outros vão chegando depois. Então, é melhor a gente começar com uma periodicidade maior, que ela diminua, né, por causa do encargo, e um tempo menor que aumente por causa do número de pessoas e também do que a gente sente de orar, sem né, não precisa ser exatamente aquele tempo, mas não precisa também ser um tempo muito grande inicialmente. O importante é a gente manter uma fidelidade. Então, com isso, eu quero também dar um testemunho. Há 3 anos, eu oro com um irmão, ele é de Rondonópolis, por isso, então, essa é a vantagem da gente ter ferramentas como do Zoom, né, e Google Meet, etc. A internet nos ajuda muito a encontrar pessoas, né, de outros lugares, às vezes surge um nome na sua mente que é de um outro lugar, etc. Então, eu quero dar um testemunho. Tem uma pessoa de Rondonópolis. Esse irmão,
Eu oro com ele toda quarta-feira por um determinado assunto nosso, e toda quarta-feira a gente ora 15, 20 minutos, às vezes 12 minutos, mas em geral dá entre 15 e 20 minutos, e tem sido precioso demais, porque muitas palavras de Deus surgem para nós neste tempo, para nos animar, para nos dar uma direção, e tem sido muito precioso isso. Então, às vezes não, já aconteceu por um motivo de viagem, alguma coisa assim, aquele horário não deu certo, a gente dá um jeito de naquele dia se encontrar, manter isso. Outra coisa, às vezes naquele dia não deu certo, mas isso é raro. A gente se esforça para ser sempre às quartas-feiras, mas já aconteceu. Daí a gente ora na quinta, ou antecipa para terça, se for um motivo de viagem, alguma coisa assim. Então, eu quero dar esse testemunho porque tem acontecido comigo, palavras que me sustentam e nos sustentam sobre aquele assunto, porque estamos orando juntos e também aquilo vai aumentando a fé e a gente vai começando a ver alguns sinais. Então, o motivo desse compartilhar é esse. Nós fizemos um e-book, na verdade a gente imprimiu alguns livros, mas tem o e-book dele. O livro se chama é um livreto pequeno, e o Christopher traz uma palavra muito importante explicando a diferença entre união e unidade. E isso ajuda muito a gente. Nós temos disponível isso e podemos, acho que eu tenho liberdade para oferecer, nós podemos disponibilizar a você. É muito boa essa, muito importante a gente ler esse texto do Christopher e isso vai nos ajudar a ter essa verdadeira conexão de mente e coração. Ele fala um pouco sobre isso, que é o que Deus está levando a gente. Então, nós já temos uma conexão de mente e coração em cima do que nós temos aqui, que é esse objetivo de orar por essa reconciliação plena entre Israel e igreja e Israel. E isso é de Deus mesmo, e sabemos o quão importante Deus está envolvido, o quanto Deus está envolvido nisso, tanto é que está nos envolvendo de muitos lugares. Basicamente é isso. Se alguém então se interessar, e seria bom, então o que, a gente pede a vocês? Primeiro, ore para Deus direcionar uma pessoa. Pode ser você e sua filha, por exemplo, a Lene e a Dalila, elas já oram. Já isso tem um poder imenso. Pode ser você e um amigo, uma amiga, e essa pessoa, vocês juntos podem às vezes pensar, poxa, nós somos tão poucos, etc. Mas lembre-se que para Deus, dois são maioria. Para Deus basta ter concordância com Ele. Nós estaremos concordando com o que Ele está pensando, o que Jesus está orando nesse exato instante ali à direita do Pai. A gente compreende aquilo e ora aquilo e é como uma conexão, é uma nitroglicerina. Aquilo é como Deus dizendo quero, ele assina embaixo, porque é exatamente o que está no coração dele, o encargo dele diante do Pai, e a gente recebe a mente de Cristo e ora aquilo, e a palavra tem um poder imenso. A palavra, vocês sabem, a palavra, Deus criou o mundo pela palavra, a palavra foi encarnada e Deus nos deu a palavra, que é a palavra dele, e quando juntos nós temos essa concordância, acontece, o Pai faz, porque ele diz: é isso que eu quero, é isso que meu filho quer, é isso que o Espírito está tentando dizer para vocês, e vocês compreenderam, vocês entenderam e juntos concordaram. É uma verdadeira concordância, passo e acontece. E assim é feito. Isso é uma realidade espiritual e não é aqui apenas algo assim falando animado. É uma realidade espiritual que a gente vivencia. Vocês têm marcos de fé na vida de vocês por palavras, pela palavra que receberam, e nós temos marcos, cada um de nós, e temos uma palavra, e sobre ela a gente anda, em cima dela a gente anda, e Deus faz. Então, eu quero finalizar isso animando vocês a orarem para Deus trazer ou direcionar e a gente começar. Esses grupos vão se multiplicar. E não se preocupe com o tamanho dele, não se preocupe com a quantidade de pessoas. Se interesse no que Deus está falando, porque o que ele fala, ele reverbera. Aquilo vai para toda a eternidade, aquilo acontece. Deus
escolheu assim os pequenos começos, ele decidiu assim, a palavra quando ela é liberada, quando ela é uma palavra de Deus e ela é dita, ela é falada, aquilo acontece, porque é a palavra de Deus e não é nossa, é boca de Deus através de nós, e a ele a gente dá toda a glória. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Estão se sentindo tocados por Deus, né? Para quem já está orando com alguém, continue com mais intensidade. Quem se sente muito sozinho, puxa, mas na minha cidade, na minha igreja, não tem um grupo, não tem uma ênfase, não tem um pessoal. Realmente esse testemunho é exortação, né? Vem para nos animar, para nos mostrar o poder que há na oração. Afinal, Jesus falou, onde tem dois ou três. A gente sempre cita esse versículo, mas não entendemos, nós não acreditamos muito no poder de realmente dois ou três ser um núcleo suficiente para Deus mudar as coisas no céu e na terra através das orações. Então, essa palavra realmente tem ardido bastante no nosso coração e queremos incentivar, queremos contribuir, né, para que isso aconteça mais e mais. Elaine, então, fala um pouco conosco daquilo que você gostaria de comunicar a respeito dos grupos de oração, de como você gostaria de fazer contato com esses grupos. A paz, querida igreja, Shalom. Então, a ideia é a gente nos mantermos conectados e atualizados. Então, neste primeiro momento, o que que nós imaginamos, né? Gostaria que vocês, esses grupos de oração, mesmo sendo um grupo de dois, porque é um grupo, um representante desse grupo entrasse em contato comigo ou via WhatsApp ou via e-mail. O meu celular é DDD 11, quem tiver chance de anotar. O número é 99905-8521, ou por e-mail, tá? É Elaine, traço embaixo, sublinhado, tá? Gidzinski@hotmail.com. Qual o objetivo disso, igreja? A gente sabe que o corpo de gentios e judeus são feitos de pequenos grupos, né? Então, para a gente se apoiar mutuamente, nos mantermos na mesma página, o que o Espírito Santo estiver tratando, nós podemos compartilhar entre nós, e aí juntos a gente discernir o que Deus quer que a gente ore, a forma, o meio, o conteúdo, para apoiar essa visão. Então, é muito importante que a gente construa essa base. Então, um de cada grupo, eu pediria que fosse o responsável para entrar em contato comigo nesse momento. No segundo momento, a gente vai viabilizar uma forma de mantê-los atualizados, uma forma simples, mas sempre vocês tendo um acesso ou alguma forma assim de acessarem lá e saber o que está acontecendo. E para dar a outra intenção é apoiá-los, né? No que for preciso, como o Luiz bem pontuou, tem bastante material, nós já caminhamos bastante até aqui e tenho certeza absoluta que nós vamos caminhar ainda mais, porque assim é o nosso Deus, né? Até que seja dia perfeito, Deus vai continuar nos provendo, nos direcionando. Não se preocupe, Ele vai nos capacitar, porque muitas vezes a gente se sente assim, puxa, será? Mas Deus capacita e juntos a gente vai glorificar o nome dele. Amém? E aí eu fico aguardando um representante de cada grupo entrar em contato comigo. Será um prazer conhecê-los. Amo fazer novas amizades. Nós temos um grupo de WhatsApp também para os que estão liderando algum grupo ou aqueles que estão envolvidos, né, com grupo de oração. Isso pode ajudar, né, para a gente estar sempre falando a respeito dos nossos objetivos de oração e realmente focando juntos naquilo que Deus está querendo fazer. Temos sempre vários pedidos de oração, várias coisas que Deus está colocando no nosso coração para a gente focar. Falar sobre alguns pedidos de oração para hoje e para os próximos dias, né? Nós temos
vários aspectos assim do que Deus quer fazer. Nosso alvo tem sido a formação do novo homem. A gente tem até usado, para quem acha difícil falar, a sigla não é difícil falar, né? Mas o TJC2 tem, eu acho que sempre acontece assim, TJC2, vai repetindo a sigla, e tem gente que não sabe o que que é a sigla. E como é uma sigla, representa palavras em inglês, aí fica mais complicado ainda, né? Então, o que que é o TJC2? É rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Mas até isso também, assim, você vai falar com uma pessoa, eu estou envolvido num grupo de oração, TJC2. O que que é TJC2? É rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Mas o que que é segundo concílio de Jerusalém? Então, é bom porque inicia uma conversa, né? Você pode começar assim, se a pessoa tem tempo, você tem, você tem assunto para conversar, mas às vezes até falta palavras, né? Então, nós temos usado bastante, eu acho que é uma coisa que é bíblico, né? É rumo ao segundo homem, ao novo homem. Então, rumo ao segundo concílio, mas também rumo ao novo homem, porque esse é um texto bíblico em Efésios 2:15. Nós temos, outra vez, a gente precisa saber o que que é o novo homem. Para muita gente, falar sobre o novo homem é novo nascimento, e isso é o começo de tudo. Mas o novo homem coletivo, porque nós temos mais costume de pensar da noiva, né? A noiva de Jesus, a igreja como noiva. Mas quando nós falamos sobre o novo homem, estamos falando sobre o corpo de Cristo. E essa expressão é usada em Efésios para falar a respeito de uma nova identidade feita de judeus e não judeus. Então é algo coletivo, não é o novo homem porque eu nasci de novo só, mas é um novo homem coletivo. E na nossa cultura, principalmente ocidental, no mundo ocidental, nós somos muito individualistas. Eu fui salvo por Jesus, estou com minha passagem garantida, vou para o céu, e a gente tem a igreja, tem a coletividade, mas é importante que eu estou salvo. E a Bíblia fala muito sobre a nação de Israel, o povo de Deus, uma nova comunidade, né? Então, esse aspecto mais coletivo. O novo homem envolve, não é só assim, nós temos amigos, nós temos cooperação, nós conhecemos judeus messiânicos, nós convidamos para falar, nós temos ouvido palavra, nós oramos por Israel. O novo homem realmente essa unidade. O Luiz falou sobre a unidade no micro, né? Assim, de pequenos grupos, grupos pequenos, né? De 2, 3 pessoas. Agora, o novo homem coletivo é algo que envolve o povo de Deus em toda parte, mas sempre começando a partir de um pequeno começo. Mas esse novo homem formado de judeus e não judeus envolve não só ouvir palavras, tudo isso aqui é importante, aprender palavras em hebraico, cantar músicas, ouvimos música, essa canção foi fantástica hoje, né, que ouvimos, a gente quer cantar todo mundo na mesma língua, né? A língua do reino de Deus não é inglês, pode ter certeza. Uma nova língua, não é? Uma língua que vai nos unir, né? Não sei se é hebraico, mas é uma palavra, é uma língua que vai nos unir. Nós vamos cantar a Deus numa mesma palavra, assim, sem necessidade de tradução, de dificuldade de entender. Mas é mais do que isso, é mais do que a gente aprender palavras, do que a gente conhecer costumes, do que a gente entender sobre as festas, enfim, tem muitas coisas importantes. Mas o novo homem envolve essa unidade na base
de comunhão, de se interessar, de quando um está sofrendo uma situação difícil, nós estamos sofrendo junto com ele ou com ela. Envolve assim algo muito mais profundo, e nós estamos buscando isso, e só Deus pode nos conduzir verdadeiramente. Então, assim, um dos pedidos, nós estamos orando para que isso aconteça no Brasil, em todas as partes do mundo, mas nós temos várias iniciativas e várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo na sua cidade, se você conhece judeus messiânicos, e mesmo unidade entre cristãos, não judeus, a unidade tem que acontecer em todos os níveis. Mas nós estamos buscando essa unidade no Brasil entre judeus messiânicos e não judeus, e entre judeus messiânicos e outros judeus messiânicos, né? Então, assim, são várias coisas e nenhum de nós sabe muito como fazer. Então, rapidamente, para vocês terem uma ideia assim, de como nós estamos orando e como nós estamos enfrentando dificuldades, eu queria compartilhar com vocês. Acho que todos sabem, né? Nós temos essa reunião na primeira segunda-feira do mês. Temos feito várias coisas nos últimos anos, ouvido palavras, bastante palavras do professor Daniel, depois ouvimos palavras de diversos líderes messiânicos, e esse ano nós sentimos um desejo de não só ouvir palavras, mas de ter um momento de oração juntos entre judeus e não judeus, e entre vários judeus messiânicos, né? Vários líderes diferentes. E Deus tem feito coisas, cada reunião tem sido uma surpresa, uma dificuldade, um desconhecimento, como é que Deus quer fazer da próxima vez. E eu não sei quantos aqui puderam participar da última reunião em outubro, mas nós sentimos bastante oposição. Isso até comentei com Gustavo Kart, né, que é um dos nossos irmãos judeus messiânicos em São Paulo. Eu comentei com ele, né, ele até compartilhou alguma coisa na reunião, e falei com ele, puxa, mas estava meio difícil a reunião, né? Ele falou, eu senti também. Mas ele falou assim, eu não sei se vocês estão acostumados com oposição, mas nós, judeus messiânicos, tudo que nós tentamos fazer tem muita oposição. Então, vamos dizer assim, não é uma surpresa, né? Eu pensei cá comigo, assim, não, a gente está acostumado também, a gente sabe que principalmente em se tratando de unidade, de caminhar para onde Deus quer, não é fácil. Mas veja só, nessa reunião de outubro, né, no início de outubro, algumas pessoas tentavam entrar na reunião, não conseguiam, problemas de internet. Daniel Woods, que era para também falar mais no início da reunião, o carro dele quebrou, não conseguiu, chegou mais no final. Sentimos assim mais dificuldade assim até no fluir da reunião. Então eu estou comentando isso com vocês porque existe realmente oposição, existe uma luta contrária. E é pela oração, por estarmos juntos, buscando a ajuda de Deus, sobre a direção, o que deve ser feito, como que nós vamos. Temos convidado algumas pessoas e não, nem todos têm comparecido, às vezes por uma razão ou outra, enfim, aquilo que a gente gostaria de ver acontecendo não tem acontecido na proporção que a gente gostaria. Mas sabemos que Deus tem um tempo, isso eu estou colocando aqui para a gente orar. Queria hoje que nós orássemos especificamente para essa próxima reunião, dia 4 de setembro. Ainda não sabemos quem que a gente pode convidar, como que a gente deve. A gente não sabe como coordenar isso. Assim, a gente sabe que tem que ser uma obra do Espírito Santo, mas nós temos que preparar algumas coisas, convidar, organizar alguma coisa, e precisamos muito. Estou abrindo o coração para dizer que nós precisamos muito da direção de Deus, do mover de Deus, e que Deus conduza esse processo. O segundo aspecto,
essa reunião, assembleia, né, pré-concílio, que vai acontecer em outubro, está chegando, falta pouco mais de um mês agora, né? Falta quase 2 meses para a conferência em si, mas é um pouco mais de um mês. Então está chegando, também sabemos que vai haver dificuldades, tem havido na organização, pessoas que queriam ir não puderam, tem muitas dificuldades, vocês têm contribuído para alguns que não tinham recursos para ir, ainda precisamos completar alguns custos. Então, tem muitas dificuldades, mas principalmente na área espiritual. Sabemos que é um momento inédito, é um acontecimento inédito, graças a Deus, está marcado, está ali, pessoas, sim, tem mais pessoas do que eles esperavam, tem uma lista de espera, tem mais de 350 pessoas, né? Mas o mais importante é também o Senhor conduzir. Eles estão organizando algumas coisas, mas a palavra summit em inglês, né, que eles estão usando, eu não gosto muito da palavra cúpula, porque seria a tradução, mas assim, parece muito assim, né? Só quem é presidente, primeiro-ministro, assim, né, geralmente usado para reuniões assim de alto nível. E diante de Deus, nós somos sacerdotes, estamos no conselho de Deus, mas a ideia assim não é assim de grandes líderes assim em si, mas a ideia de summit é quando várias pessoas de lugares diferentes se reúnem, normalmente no nível humano, para discutir ideias, para traçar uma linha, para fazer uma cooperação, para fazer um acordo. Só que no nosso caso, nós queremos ouvir de Deus, nós queremos que Ele ordene, nós queremos que Ele mostre os próximos passos. A liderança do TJC2 internacional, eles têm falado, nós não sabemos como preparar um segundo concílio, tem que ser algo de Deus. Então, um dos grandes propósitos de reunir esse grupo é de estar diante de Deus, mas é complicado, 350, 400 pessoas não falam a mesma língua, têm ideias, têm correntes teológicas, pensamentos diferentes, então, tem que ser um milagre. Então, vamos orar para isso, vamos cobrir esse tempo com oração. E uma coisa assim específica para o Brasil que eu queria colocar, estamos indo em 20 pessoas, mas eu diria que a maioria dessas 20 pessoas hoje não tem uma conexão assim tão direta com o TJC2. Todos, praticamente todos ou todos têm conexão com essa ideia, com essa busca do novo homem, com essa amizade, com esse entendimento de Israel, mas nós não estamos tentando fazer uma organização, um movimento, colocar todo mundo debaixo de um chefe, nada disso. Nós queríamos, uma das coisas que eu queria que a gente orasse é para que esse grupo por meio de ir juntos para, assim, cada um vai num dia, num voo diferente, mas por estarmos juntos ali, que realmente Deus fizesse algo muito especial de cooperação, de unir as forças. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer parte do TJC2, mas que nós pudéssemos cooperar, que nós pudéssemos unir as nossas forças para realmente buscar o mesmo alvo. Então, vamos orar nesse sentido também, ok? Eu quero dizer, como o Luiz já falou também na palavra dele, que oração é uma oportunidade para nós falarmos com Deus. Para ser uma conversa, nós temos o maior interesse de que Deus também fale conosco. E isso tem acontecido em vários grupos de oração. O Luiz mesmo tem sempre compartilhado de coisas que Deus tem mostrado. Ele nos mostra como orar, mas ele pode falar várias coisas importantes para nós. Então, hoje também, na oração, vamos estar abertos. Nós estamos aqui para orar,
mas nós queremos muito que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê. Às vezes a gente fala assim, não vou falar isso, a gente não precisa falar assim, assim diz o Senhor. Deus falou, né? A gente às vezes tem temor para falar isso, mas devemos compartilhar aquilo que Deus coloca no coração, porque Deus fala de formas suaves, Deus fala de formas muitas vezes que não é como a trombeta, não é com uma visão, não é vendo um anjo, mas Deus fala às vezes de uma forma bem suave conosco. Então vamos nos abrir para isso e compartilhar, porque quando Deus fala alguma coisa, não é só para você, é para todos, né? Sim, Senhor, Tu és rei sobre toda a terra. Tu és rei sobre o nosso Brasil. Tu és rei sobre nossos corações. E nós queremos pedir, nosso rei, sobre esses dois pontos que foram colocados, a unidade entre os grupos de judeus messiânicos aqui no Brasil e também a favor deste grande congresso que acontecerá no mês que vem. Pedimos a tua orientação, Senhor. Como Christopher falou, a gente não sabe como proceder, porque somos pequenos. Mas, Senhor, abre os corações de todos. Abre o coração para unidade, porque esse é o caminho. Arrependimento abre o caminho e unidade que é para a tua honra e glória, Senhor. Para que o mundo veja, os que não creem ainda, vê que somos um. Então, Senhor, nós pedimos, mostra o caminho com os nossos irmãos messiânicos aqui no Brasil, Senhor. Chegamos com mãos vazias, não sabemos, mas tu deste já o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, para nos mostrar o caminho. Senhor, que sabemos como proceder. E pedimos para cada reunião, também aquele que no início de setembro, primeira ou segunda-feira, Senhor, que coloca o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz sobre essas reuniões, Senhor, que não haja tanta batalha, Senhor, quebra a resistência, quebra a desunidade, para a tua honra e glória. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Agora abrimos para qualquer irmão que sente dirigido pelo Espírito Santo de interceder. Agora vamos abrir agora para a intercessão. Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Pai, nós temos te clamado já há alguns meses, Pai, te pedindo para que tu, Senhor, possa se derramar ali, meu Pai amado, nesse ajuntamento que vai haver ali em Israel, Senhor. Tu tá levando as pessoas certas, as pessoas que tu querem, Pai, teus filhos amados, Pai. Que tu possa, em nome de Jesus, ó Deus, conduzir todas as coisas, meu Pai, como foi colocado por Cristo, Senhor. Eles não sabem como fazer, nunca fizeram, Senhor. Conduza todas as coisas conforme, Senhor, a tua vontade, o teu querer, Senhor. Senhor, dá arrumação, a alojamentos, a tudo o que houver, Pai amado, necessidade que tu assim, meu Pai, o faça. Nós estamos, Pai amado, ansiosos e aguardando, meu Pai, com muita expectativa, o que tu vai derramar ali, Pai amado, sobre os nossos irmãos, Senhor. Sabemos, Pai amado, eu tenho uma forte impressão que dali sairá uma palavra, Senhor, para a tua igreja, Senhor amado, para as nações, Senhor, principalmente para nós brasileiros, Senhor, para a tua igreja brasileira. A impressão que eu tenho é que tu vai, Senhor amado, liberar ali uma palavra, Senhor amado, específica, Senhor. A Assembleia Solene que teremos aqui em setembro não é em vão, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te clamamos, Pai. Levanta tudo o que falta ainda, Senhor amado, para os irmãos aqui chegarem até Israel, Senhor. Levanta todos os recursos necessários para os que estão em outros países que também estão indo, Senhor. Prepara todas as coisas conforme o teu querer, Senhor, e a tua vontade, Senhor. Libera os céus, Pai de Israel.
Libera os céus de Israel, Senhor amado, e fenda aqueles céus, meu Pai, para que todos possam ver, Senhor, o que Tu fará ali, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E continue, Senhor, continue preparando essa unidade que Tu tem começado a fazer aqui no Brasil, Senhor, entre os irmãos judeus, Pai amado, e nós, gentios, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos também, Senhor, a conferência que vai haver ali, Senhor, que estaremos ali em Belo Horizonte, dia 12 de outubro, Senhor, com vários irmãos de várias localidades ali no Ensinando em Sião, Senhor, para falar, Senhor amado, sobre a tua vinda, Senhor, com os rabinos de vários lugares, Senhor. Conduza todas as coisas, meu Pai, conforme a tua vontade e ouvindo, Senhor, também os nossos clamores, Pai. Nosso rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que Tu venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, formar esse novo homem, Senhor, que nós tanto aguardamos, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que Tu tem feito, Senhor. E são muitas. Muito obrigada, Senhor. Senhor Jesus, a tua palavra em Atos 15 diz assim, no verso 3: enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Mas no verso 5, fala: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, e é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Senhor, nesse momento histórico, neste momento que o Senhor preparou, a situação é diferente. Mas o inimigo não mudou. Nosso inimigo é o mesmo. Assim como lá, os apóstolos ali da igreja em Atos 15 encontraram resistência, dura resistência dos próprios irmãos, dos próprios familiares, Pai. Assim também temos encontrado, e os nossos irmãos messiânicos também encontram resistência, Pai. Mas, Senhor, que seja uma resistência que o Senhor promova para nos fortalecer, para nos levantar como guerreiros, para nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar direção, Pai. A tua palavra, Pai, direcionou os nossos irmãos ali, a partir de Atos 15, 6, o Senhor foi direcionando todas as situações necessárias, Pai. Deus, não permite que os teus filhos se sintam sem conhecimento, sem discernimento. A maioria, todos eles, são homens e mulheres de Deus, que o Senhor tocou seu coração para esses momentos, Pai. Usa a tua igreja, usa-nos, Pai. Une os nossos corações, Pai. Traz, Senhor, como ouvimos no final de semana, arrependimento e perdão no nosso meio, porque de Jesus, faz a tua vontade no nosso meio, Pai. Nós precisamos demais de ti, Senhor, para que esses homens se sintam encorajados, fortalecidos e preenchidos pelo teu Santo Espírito, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te damos graças, Pai, pela tua palavra maravilhosa, Senhor. Tua palavra que diz em Romanos 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios,
para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez, Senhor. Pela tua glória, Senhor, sobre nossas vidas, sobre teu povo Israel, Senhor, sobre teu povo, Senhor, espalhado pelo mundo inteiro, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos enxertados, Senhor, em ti, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor deu de chegar à salvação ao mundo gentil, Senhor. E por causa disso, Senhor, não queremos nos gloriar, não, Pai, mas vivemos uma vida santa, temente a Ti, Senhor. E cada dia mais orando pelos judeus, Senhor, para que eles cheguem ao arrependimento, à completa salvação em Cristo Jesus, como Tu nos chamaste, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha fazer essa obra maravilhosa a eles também. Nós oramos nessa hora te agradecendo por essa oportunidade que o Senhor tem dado a tantos irmãos de estarem juntos ali em Jerusalém em outubro. Ó Senhor, que eles conheçam, Senhor, esse tempo que eles estão vivendo, Senhor. Que eles apresentem, Senhor, o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, Senhor. Nesse tempo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Tudo aquilo que Tu tens, Senhor, para falar ao coração deles, para que sejam transmitidos aos nossos corações, aos corações de tantos irmãos espalhados e a Tua igreja espalhada pelo mundo inteiro. Senhor, que eles possam, Senhor, transmitir, que eles possam experimentar nesse tempo, Pai, como presente a Ti, Senhor, presente Teu, Pai, a sua vida, Senhor, sendo consagrada, e, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a vida deles e para nosso entendimento também, Pai. Nós oramos, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa nova reunião em setembro, ó Senhor, o Senhor abençoe as mentes, Senhor. Ó Senhor, o teu plano, Senhor, coloca na mente dos nossos organizadores, Senhor, somente o teu plano, aquilo que está dentro do teu coração. Traz existência pela tua palavra, Senhor. Mostra a palavra que o Senhor quer que seja colocada, que seja cumprida, para esse tempo que estamos vivendo na terra, Pai. Ó Senhor, e tantas coisas acontecendo em Israel, Senhor, tantos problemas ali, Senhor, isso tem infligido também a nós, participantes, de orar por eles, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, a fazer cessar todo ataque maligno ao povo de Israel, Senhor, e a todos aqueles irmãos que estão intercedendo por eles, que não recebam, Senhor, nenhuma influência negativa, Pai. Dá-nos um coração puro e quebrantado diante de Ti, para intercedermos, Senhor, para fazermos a Tua obra completa, Senhor. Em nome de Jesus, guarda cada um aqui, cada intercessor, Senhor, que tenha o coração, Senhor, puro, santo, flamejante a Ti, Senhor, incendiado pelo Teu Espírito Santo, a interceder dia e noite pelos nossos irmãos, até, Senhor, que Tu complete essa obra maravilhosa, Hamashia. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou compartilhar, assim, em forma de conversar com os irmãos, que o Cristo falou da gente, assim, atender ao Espírito Santo, e eu estou sentindo algo no meu coração. Quando o Cristo falou sobre confusão, e usou essa palavra confusão, me veio ao coração quando Deus confundiu a língua dos homens ali em Babel, porque Deus sabia que eles iam ter uma unidade para fazer coisas ruins, e parece até que de uma forma, de certa forma, ilimitada, né? E eu senti como que o Espírito Santo falando que Deus, que é tempo de Deus também desfazer a confusão em nossos corações, em todos nós, quer gentios, quer judeus, crentes. É tempo que Ele quer desfazer essa confusão, e me veio aquele trecho também quando em Efésios o Senhor fala
para ser iluminados os olhos do nosso coração. Então, a gente tem um coração novo, que faz parte da nova aliança. O Senhor já nos deu esse novo coração. E quando a gente enxerga a partir do coração, as coisas ficam mais fáceis, sabe? Quando a gente foca no coração de Deus, no desejo de Deus, as coisas se tornam tão claras. Aí me veio uma cançãozinha assim, eu senti que foi o Espírito Santo que me deu essa canção. É bem simples. Nosso chamado é o mesmo, nossa esperança é a mesma, nossa riqueza é a mesma, nossa herança é a mesma. Podemos cantar juntos um pouquinho? Nosso chamado é o mesmo, nossa esperança é a mesma, nossa riqueza é a mesma, nossa herança é a mesma. É isso, Jesus. Nós queremos sim que os olhos do nosso coração sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo e a partir de agora, de já, em tudo que fizermos, aqui nas nossas cidades, em toda essa nação, tudo que diz respeito ao Teu reino, ao TJC2, a essa reunião que o Cristo vai ter no 4 de setembro, que a partir dessa luz do Teu Espírito Santo, em cada coração as transformações já comecem, já continuem na verdade. E quando chegar ali, Pai, naquele pré-concílio, que as confusões já tenham sido bem diminuídas e o Senhor tenha um espaço lindo no coração de cada um que vai estar ali, para trazer uma luz, todas estas luzes se alinharem ao desejo do teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu queria confirmar, na mesma linha da palavra da irmã, eu estou com a Ageu aberto e não sabia em que momento falar, mas a Ageu era assim, não é? Nós sabemos que o povo estava envolvido com as suas casas, com a sua vida, mas quando chega ali no final do capítulo 1, diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e vai falando, não é? Mas o fato é que diz assim, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor, dos exércitos, seu Deus, né? Então Deus falou com Israel e Israel ouviu o Senhor, abandonou as suas próprias casas e começou a trabalhar no templo do Senhor, né? Começou a trabalhar naquilo que era do Senhor, né? Então, a mesma palavra que a irmã está trazendo, né? Pai, nós queremos continuar orando e declarando e crendo, Senhor, crendo nessa tua obra. Foi o teu Espírito que despertou o povo, foi o teu Espírito que convenceu Israel de que eles estavam no caminho errado, de que eles estavam cuidando das próprias vidas e o teu templo estava abandonado. Mas, Senhor, tu falou e a tua palavra levantou o povo para trabalhar, Senhor, na construção do teu templo, Senhor. Seja esse o tempo, Senhor, na igreja, Pai, de abandonar as suas doutrinas, de abandonar as suas obras pessoais, de abandonar aquilo que não está edificando a tua igreja, Senhor, que não está sendo em função do teu edificar, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que tu vai edificar a tua igreja, Senhor. Tu tem um modelo, tu tem uma forma de agir, Senhor. Que nós possamos abandonar, Senhor, os nossos interesses pessoais, Pai. Que nós possamos abandonar os nossos confortos, como nos dias de Ageu, Senhor. E trabalhar, Senhor, em função do teu templo, trabalhar, Senhor, em função da tua palavra, trabalhar de acordo com aquilo que tu está nos dizendo, Senhor.
Ó Senhor, nós pensamos nisso, que isso é um milagre aos nossos olhos, Pai. Mas Tu convenceu aquela geração, Senhor. Tu convenceu aquele povo e eles abandonaram o que estavam fazendo, Senhor, para trabalhar, Senhor, na construção do templo, para fazer aquilo que era da Tua vontade, Pai. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Senhor, a tua Deus. palavra diz que tu não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Senhor, que nesses dias tu abra os nossos olhos, Senhor, para enxergar além daquilo que nós podemos ver. Senhor, e olhar com os olhos da fé, Senhor, e ver aquilo que tu estás fazendo. O momento que tu está escrevendo, um momento novo na história da tua igreja. Pai, abre os nossos corações para entender, Senhor, o teu mover, para ver, Senhor, aquilo que tu queres fazer nesses dias. Senhor, tu és um Deus de milagre, tu és um Deus que opera onde nós jamais imaginamos. Senhor, queremos entender nesses dias, Senhor, o teu mover. Dar-nos um espírito, Senhor, de ousadia, Senhor. Um espírito de amor pela tua causa, pela tua obra, Senhor. Senhor, que esse novo momento que tu está escrevendo a história da tua igreja, Senhor, tu alargue a nossa visão, Senhor, para podermos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Senhor, que tu nos dê ousadia no teu espírito, Senhor, para ver aquilo que tu hás de fazer na tua igreja. Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor. Senhor, aqueles que estão à frente, Senhor, dá, Senhor, porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor. Dá revelação, Senhor. Senhor, que o teu Espírito nesses dias, Senhor, esteja agindo de uma maneira tal, Senhor, que os nossos olhos possam ver, Senhor, que tu és um Deus de milagre, que tu és um Deus que cumpre a tua palavra, Senhor. Mostra, Senhor, para aqueles que não creem, Senhor, que tu és um Deus de milagre, que tu és um Deus que opera maravilhas no meio da tua igreja. É nisso que nós queremos crer nesses dias, Senhor. Por isso, nos dá um espírito de ousadia, de amor, de moderação, para falar ousadamente aquilo que tu queres nesses dias para o teu povo, para a tua igreja, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Nós cremos num Deus que pode operar maravilhas, num Deus que pode curar, que pode restaurar, que pode renovar a cada dia a tua igreja, Senhor, aqueles que o qual tu tens chamado. Desperta aqueles que ainda não, Senhor, que estão dormindo para o teu chamado. Desperta aqueles que estão achando que não é o momento, Senhor. Nós precisamos que tu desperte nesse dia a tua igreja, Senhor, para esse novo momento, em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. A palavra de Deus diz em Ruth: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Ó Senhor, que maravilha, Senhor, que tu fizeste, Senhor, elas voltarem, Senhor, da terra de Moabe, Pai, e saíram daquele lugar e foram para a terra que tu tinhas para eles, Senhor. A obediência, Senhor, deu a eles, Senhor, o fruto do Espírito, Senhor, deu a eles esse presente maravilhoso e que, através deles, Senhor, veio Jesus. Senhor, que a igreja, Senhor, no Brasil, a igreja no mundo, Pai, ela seja obediente, Senhor, como Ruth, Pai. Que a tua igreja maravilhosa, Senhor, ela não se separe do teu Espírito Santo, mas ela escute tudo aquilo que tu queres que a igreja faça nesse tempo aos teus filhos, a Israel, Pai, a terra prometida, Senhor. Alinha, Senhor, a mente da tua igreja, alinha os ouvidos da tua igreja para te ouvir e para cumprir todo o propósito, assim como Ruth cumpriu o propósito, Senhor. Nós clamamos a ti por isso, Senhor. Nos coloca, Senhor, dentro do nosso coração um anseio, Senhor. Uma liberdade de interceder pelos nossos irmãos, pelos judeus, Senhor. A interceder, a clamar dia e noite, Senhor, até que a tua obra seja cumprida. Abençoa esse grupo, Senhor, espalhado em tantos lugares do mundo, Senhor, principalmente aqui no Brasil. Que nós continuemos firmes, Senhor, nos alimentando da palavra de vida eterna, Senhor, e trazendo à existência tudo aquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, Senhor. Abençoa o povo de Israel, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que a tua glória, a tua vontade, Senhor, ó, Senhor, a tua Shekinah venha sobre cada um deles nesse tempo.
Nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nesse grande tempo, nesse grande concílio, Senhor. Ó, Senhor, na manifestação gloriosa do Espírito Santo na vida de cada homem, cada mulher que for para esse encontro, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Cumpre todo o propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra da Lene sobre confusão me fez lembrar de uma palavra do Asher, lá de Israel, que ele orientava que orássemos em relação à oposição e às obras, né, do adversário, que orássemos que o inferno fosse confundido. E muitas vezes em reuniões de oração, onde percebemos muita oposição, essa se tornou uma oração frequente, né? Senhor, confunda o inferno, né? Confunda as trevas. E só queria deixar essa palavra do nosso irmão. Senhor, soberano, santo, santo, santo é o Senhor. Exaltamos, louvamos, bendizemos e adoramos o teu nome, Pai. O Senhor está no céu, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, Senhor. E nada te é impossível, nada é demasiadamente difícil ao Senhor. Eu quero te agradecer por essas palavras iniciais de encorajamento do nosso irmão Luiz, de modo muito especial, nos encorajando que a coletividade é a partir de 2, e a gente não realmente, o Senhor não se importa com números. É tão bom que sejamos aqui nesse número grande, expressivo, mas quando não é possível, nós temos essa certeza de que o Senhor ouve e, e faz realmente grandes coisas acontecerem, Pai, porque estamos submissos ao teu querer e à tua vontade. Muito obrigada, Pai. E eu também quero agradecer o Senhor por nos encorajar, Senhor, enquanto oramos, enquanto expomos aqui a sua palavra, Pai. Muito obrigada, porque às vezes o nosso coração não está tão inclinado ao seu, a gente não consegue mesmo perceber e a gente fica desanimado. E eu louvo a Deus ao Senhor, porque nesta manhã eu fui encorajada a não desanimar, porque realmente o nosso coração, a nossa mente, Pai, é muito inferior, os nossos pensamentos são muito inferiores aos teus, falando individualmente agora, pessoalmente, mas nós devemos prosseguir buscando realmente, Pai, o seu coração, entender a sua mente, o seu propósito, e eu clamo que o Senhor conceda isso a cada um dos meus irmãos, e eu clamo que o Senhor conceda isso à liderança, Senhor, que tem buscado, que tem desejado ardentemente, Pai, essa sintonia com o seu coração, a Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender aquelas coisas grandiosas, maravilhosas que o Senhor está fazendo. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. As suas obras são impossíveis, Pai, de serem feitas por nós. Nós dependemos e precisamos do Senhor. Os nossos irmãos, Pai, que têm enfrentado essa dificuldade para reunir, como nos foi narrado aqui, os encontros na segunda-feira, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, confunda as obras das trevas, Pai. Confunda, Senhor, o inferno que se levanta, Senhor, para que o teu reino não seja estabelecido, para que a tua obra, Senhor, não avance, Senhor. Onde ele estiver agindo, Senhor, que ele seja paralisado pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, que nas próximas reuniões, Pai, nós sintamos o fluir poderoso do Senhor, ó Deus, porque o Senhor já estará destruindo, Senhor, as fortalezas, Senhor, que impedem, Senhor, a ação do seu Santo Espírito, porque o seu povo está clamando por isso, está em concordância com aquilo que tu mesmo queres fazer, Senhor. Que o Senhor chame mais pessoas, que o Senhor dê a fidelidade, a perseverança, aqueles que o Senhor já chamou para participar, Senhor, desse ministério.
os nossos irmãos judeus messiânicos, Pai, as dificuldades que eles enfrentam, Senhor, em família, com as suas congregações. Senhor, em nome de Jesus, concede, Senhor, da tua força, do seu poder, dos teus grandes livramentos, Pai, da tua sabedoria, Senhor, para que eles avancem, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, que cada pessoa que irá para o concílio, Pai, já esteja sendo amplamente preparada pelo Senhor, já estejam sendo guardados, protegidos, Pai, no âmbito familiar, ó Deus, também, que nós sabemos que o inimigo às vezes não nos atinge, mas atinge, Senhor, as nossas famílias, para querer também nos paralisar. Então, que eles sejam escondidos, Senhor, na sombra das suas asas, Pai, que o Senhor envie toda a provisão generosa, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor permita que seja um só espírito realmente, que o Senhor conceda essa unidade, Senhor, de propósito, de pensamento ao coração de cada um, Senhor. Que o Senhor coloque, Pai, a tua visão, o teu propósito, numa maneira realmente mais ampla, Senhor. Às vezes nós só enxergamos em partes e isso às vezes nos desanima um pouco, porque a gente se sente frustrado muitas vezes por não estar, às vezes, com o coração tão completo como deveríamos estar, mas que isso não venha desanimar, Senhor, os nossos irmãos, Pai. Paulo diz que aqui a gente entenderia em partes, né? Mas nós queremos mais desse entendimento do Senhor, Pai, para agir conforme aquilo que o Senhor já está agindo e estarmos concordando e andando, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo quer fazer, Senhor. Nós somos tão limitados, Pai, e nós pedimos realmente o teu favor, a tua ajuda, o teu discernimento, a tua sabedoria, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, assim como o servo de Eliseu, Pai, Senhor, ele teve os olhos abertos e ele contemplou, Senhor, grandes coisas ali, Senhor, da tua parte, Senhor, nós também queremos ter os nossos olhos abertos, Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esse tempo precioso, Pai, de oração. Dai-nos perseverança, Senhor. Que muitos possam começar duplas de oração, grupos de oração, a começar em mim, Pai, que fui tão tocada nesta manhã, e que nós possamos esperar coisas grandes e surpreendentes, como diz o profeta Jeremias, Pai. Clama a mim e responderei coisas grandes e ocultas que não sabes, Pai. Nós queremos que essas coisas que estão ocultas e que o Senhor quer que sejam reveladas, sejam do nosso conhecimento. Revela-nos, Senhor, em nome de Jesus. Louvo, engrandeço e agradeço, Senhor, por esse tempo precioso, que cada irmão aqui, suas famílias representadas, sejam tocados e sejam abençoados pelo Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, Yeshua, a Ele a glória, tudo é por Ele, para Ele, Maranata, Pai. Nós ansiamos a sua vinda, e isso que nós estamos fazendo, nós estamos cooperando, Senhor, para acelerar a sua vinda. Creio eu assim, Senhor. Então, Maranata, Senhor. Amém. Concordo, Senhor, plenamente com essa oração. Eu quero ler também esse versículo em Isaías 53, que disse que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E como tivesse, Senhor, falando para mim hoje de manhã, que nós somos essas ovelhas na igreja, desviados, porque cada um no seu próprio caminho. Mas esse preço que foi pago de Jesus na cruz, como diz em Éfesos, Éfesos 2, que caiu sobre ele por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Só o poder da cruz, e nos finais dos tempos, Senhor Jesus, é profetizado
que nós vamos olhar para aquele que nós transpassamos. E eu peço isso. Nós escondemos as nossas rostas dessa visão de um Deus tão desprezado, tão torturado, os feridos de Jesus, traspassado por causa de nossas transgressões. Eu te peço, Senhor, que você abre os nossos olhos para ver o que nós estamos fazendo a você e que nós não escondemos mais a nossa rosta de um cordeiro que foi transpassado por causa de nós, porque nós somos desviados do caminho da unidade, o caminho do arrependimento, de santidade. Nós precisamos uma do outro. Eu louvo o poder do teu sangue que quebra essa maldição de desunidade. Amém. Em nome de Jesus, em concordância contigo, minha irmã, nós nos arrependemos como corpo de Cristo. O quanto nós temos estado distante, o quanto nosso coração tem estado endurecido e não pensamos em corpo, não pensamos em unidade, não pensamos nos nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nós nos prostramos diante de Ti em arrependimento hoje. Nós nos arrependemos, Senhor, porque não temos suportado uns aos outros. Como o Senhor diz na Tua palavra, nós não temos estendido a mão e dado suporte uns aos outros, não temos amado uns aos outros. Senhor, constrange os nossos corações essa manhã. Senhor, transforma os nossos corações, Senhor. Nós nos arrependemos diante de Ti. E o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre o genuíno arrependimento. Para que sim, Senhor, como sacrifícios vivos, nos arrependemos como corpo de Cristo. Nós podemos ser transformados, como o Senhor nos diz em Romanos 12, transformados pela renovação da vossa mente. E aí sim, Senhor, podemos viver os teus planos em unidade, em corpo. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados de egoísmo, os nossos pecados de isolamento, Senhor. Aonde o problema do outro não é a nossa preocupação, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. E que o Teu fogo, Pai, o fogo do Teu Espírito, Senhor, venha nos incendiar nessa manhã, venha arder dentro dos nossos corações, que possamos clamar mais e mais de Ti, mais e mais, com os nossos olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Sim, Senhor, aonde os nossos olhos estão em Ti, não nas circunstâncias, aonde nós sabemos e já conhecemos o final da história, aonde nós somos revigorados e fortalecidos em Ti, Pai, como um só homem, Senhor. O novo homem, aonde estaremos todos, Senhor, em unidade, aonde nós pelejaremos uns pelos outros, Senhor. Aonde o nosso olhar está em Ti, Pai, e no nosso irmão, aonde podemos servir, aonde podemos amar verdadeiramente através do Teu amor em nós. Senhor, eu te peço, Pai, alcança os nossos irmãos, alcança, Senhor, todos os judeus, Pai, que haja um quebrantamento de coração, Senhor, que haja, Senhor, o fluir do Teu Espírito Santo, Pai. Porque não há outra forma, Senhor, de gerarmos unidade, senão através do Teu Espírito, nos tocando, nos quebrantando, nos levando a esse lugar, aos Teus pés, Senhor. Aonde os nossos olhos estão em Ti, aonde está a nossa alegria, aonde está o nosso regozijo na Tua presença, Pai. Como corpo, como unidade de corpo. Nós clamamos, Yeshua HaMashiach, incendeia os nossos corações por mais de Ti. Incendeia os nossos corações pelos nossos irmãos. Incendeia, Senhor, o Teu favor e o Teu agir, Espírito Santo. Vem nos tocando, vem nos enchendo com a Tua presença, aonde não há desânimo, aonde nós nos posicionamos, aonde há um
povo sendo levantado e preparado para a tua volta, porque o Senhor diz lá em Romanos 11, 25 e 26, que o Senhor endureceu em parte o coração do seu povo, para que na plenitude dos gentios, para que na nossa maturidade, para que quando estivermos cheios do Espírito, nós nos voltamos aos nossos irmãos. Então todo Israel será salvo, nós e eles. Então virá de Sião o libertador. Senhor, nos levanta como guerreiros, Pai, que possamos nos posicionar para a tua volta, para que o teu povo esteja preparado para a tua volta, porque nós ansiamos por ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos por podermos estar aqui, em unidade, clamando pelo teu doce Espírito, que transforma, que cura, que sara, que traz a paz que excede o entendimento. Senhor, eu te peço uma porção dobrada do teu amor sobre os nossos corações hoje. O derramado teu amor, Senhor, sobre nós hoje. Porque somente através do teu amor, Senhor, nós podemos amar. Nos enche com mais e mais o teu amor, Senhor. Incendeia como tochas incendiadas diante de ti. Para que muitas e muitas pessoas sejam tocadas pelo teu doce Espírito. Todos os nossos irmãos, Senhor. Nós clamamos pelo movimento que o Senhor está fazendo do TJC2 em Jerusalém. Nós clamamos, Senhor, que o teu Espírito seja tão forte, que haja um fluir do fogo do teu Espírito tão grande, que haja um mover e o despertar para um novo tempo, em unidade, aonde o Senhor brada, aonde o Senhor brada, a unidade, o quebrantamento, o fluir do teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Amém. Amém, Glória a Senhor. Deus. Glória ao teu nome, Glória Jesus. a teu nome. Muito obrigada por tua palavra, Pai. E nós nos regozijamos que Jesus deixou a oração sacerdotal nas Escrituras. E te louvamos, Jesus. Te agradecemos por essa oração da unidade. E diz aqui, e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Deus, nesse momento nós queremos te pedir perdão, queremos nos arrepender diante da tua glória, diante do teu trono de glória, pedir perdão por causa que a nossa união muitas vezes não é perfeita. Senhor, a nossa unidade contigo muitas vezes não é perfeita. A intimidade que nós devemos ter para contigo muitas vezes não é perfeita. E nesse momento, Senhor, nós queremos também te pedir que haja perfeição nessa unidade, perfeição, Senhor, na unidade onde dois se reúnem. E assim, Senhor, a perfeição da unidade em grande grupo, a perfeição da unidade na igreja, e a igreja é o teu corpo, e que essa perfeição entre judeus, gentios, cristãos que amam o teu nome, possam verdadeiramente, Senhor, estar buscando esta unidade, buscando esta glória, buscando essa intimidade, buscando, Senhor, se envolver, buscando ser enraizado mais e mais em Cristo, buscando as riquezas insondáveis de Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor está nesse processo, que o Senhor está falando a cada um sobre a unidade, e que podemos estar
diante de Ti em responsabilidade, em posicionamento, Senhor, em desejo do nosso coração, para que nós sejamos um, assim como Jesus é um contigo, Pai. Nós queremos também Te agradecer que haja essa unidade lá no Congresso em Jerusalém, que haja um fluir do Teu Espírito, que a glória de Deus se estabeleça ali, Senhor. Que haja a luz de Jesus nos corações de cada participante, Senhor. Elimine, Senhor, elimine o Icabô no meio desse congresso, Senhor. Que ali somente a glória do Senhor possa ser estabelecida e que eles possam falar contigo e que eles também deixem que o Senhor fale aos seus corações. Para que esse processo doravante deste congresso possa estar em alinhamento contigo, em alinhamento com o teu desejo, o alinhamento com o teu querer para o TJC2, Senhor. Nós te agradecemos pelos momentos que estamos em grupo grande aqui no Brasil, orando, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pelos pequenos grupos e pelo grande grupo. Queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor está fazendo a unidade também nesses pequenos grupos com os judeus messiânicos. Deus, alinhe os nossos corações com a tua vontade. E nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que a tua vontade também se estabeleça, Senhor, neste ministério do TJC2. Queremos abençoar cada vida, Senhor, cada vida que está diante de ti, buscando, Senhor, se aprumar de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Caia, Senhor, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas a tua bênção, a tua vontade sobre nós. E que podemos realmente, Senhor, trabalhar como Jesus e tu estão trabalhando até hoje. Trabalhar em prol da unidade em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai. Dissipa todas as trevas, dissipa todo impedimento, dissipa, Senhor, toda a confusão. Abre os céus para que tenha chuvas de bênçãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Pai, depois desse arrependimento, Senhor, eu quero profetizar a tua palavra para a igreja e para Israel. Oséias 6. Venham, igreja Israel, venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Igreja Israel, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Irmãos, eu também gostaria de dar um breve testemunho. Hoje é relógio de oração aqui na nossa comunidade, em Itaberaba, no interior da Bahia. E durante o nosso tempo de oração entre 7 irmãos, os irmãos oraram, leram exatamente o texto que Lene mencionou. Os irmãos usaram as mesmas palavras que Lene mencionou e oraram pelo mesmo propósito que ela disse que Deus colocou aí no coração dela, que deu essa palavra a ela. Então, esses irmãos não fazem parte do grupo do TJ daqui da nossa cidade. Então, isso me tocou grandemente. Quando eu vi Lene falar, fiquei muito impressionada. E a minha oração é de agradecimento ao Senhor, porque Ele realmente compartilha do coração dele conosco, os pequeninos. E agora me deu um motivo bem específico para estar orando, para estar intercedendo e vendo que é isso que o Senhor quer operar. Então, é só isso. E muito obrigada, meu Deus. Senhor, eu quero te louvar nesta manhã. Nós estamos reunidos na autoridade que há no teu nome. E o teu nome é formoso em toda a terra. O teu nome, mortos ressuscitam. Todas as coisas foram criadas por ti, Senhor Jesus. Tu és o verbo vivo que estava com Deus, no princípio com Deus.
Senhor, quando nós lemos a tua palavra, tu chamando a Davi, e Samuel até se admirou, porque ele não estava ali reunido com seu pai para receber a unção. Quando o Senhor chamou a Gideão, quando o Senhor se autodenomina o Nazareno, como se revelou a Paulo, quando o Senhor chamaste aqueles homens pescadores. Ó Deus, quantos ministérios no meio do teu povo ainda estão para surgir, para tomar forma, para fazer parte dessa elite do corpo de Cristo. Quantas vezes, Senhor, nós, do ponto de vista humano, menosprezamos, ignoramos, tratamos como inferior alguns homens e mulheres que o Senhor chamou para exercer liderança, para exercer influência, para ocupar um lugar de destaque na tua obra. Queremos ser movidos pelo teu Espírito, queremos estar atentos ao som da tua voz. Queremos que as nossas vidas, os nossos ministérios sejam guiados por tua luz. A tua obra é perfeita, a tua obra é maravilhosa, e nós te louvamos e agradecemos por a vida de irmãos e irmãs que têm se dedicado, têm se empenhado, que têm colocado as suas vidas a serviço dos teus propósitos. Que o Senhor os honre, que o Senhor os confirme, que o Senhor os ajude e os guie. Nós oramos por pais, ó Deus, por homens e mulheres que exercem liderança, que influencia a vidas de dezenas, centenas, milhares. Que eles estejam atentos ao som da tua voz. Ó Deus, nós oramos para que haja arrependimento sincero no meio da igreja. Para que nós que estamos aqui, ouvindo as tuas palavras, possamos ser os primeiros a pedir perdão e aceitar perdão. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias a buscar esse colírio, a buscar este ouro que vem de ti. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, individual, coletiva, familiar, ministerial, a estarmos atentos ao mover do teu Santo Espírito. Senhor, sabemos das nossas limitações, sabemos que muitas vezes não é conforme a nossa orientação, mas é conforme o mover do teu Espírito. Ajuda-nos nestas fraquezas, nessas nossas dificuldades diárias, pois a tua palavra nos ensina que o Senhor é o que opera em nós o querer e o realizar. Então opera no meio da igreja, opera entre os irmãos judeus messiânicos, opera na nação de Israel, opera no corpo de Cristo que está sobre a face da terra, o teu querer, para que nós possamos realizar o teu realizar. Nós nos dispomos nesta manhã, reconhecemos as nossas limitações, mas reconhecemos também que há um Deus que nos chamou para fora, que há um Deus que quer nos ungir com uma palavra profética para esses dias. Então, eis-nos aqui, eis as nossas famílias diante de ti. Ó Deus, que o nosso primeiro amor seja tão vivido, tão límpido, tão claro como a luz do dia, Senhor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Estamos sendo todos profundamente tocados, ó Deus, que o clamor que teu Espírito levantou de cada pessoa aqui que orou, que buscou arrependimento, que buscou, ó Deus, realmente o coração que o Senhor está desejando, que isso realmente seja uma oração unida, Senhor, que seja a mesma voz. Nem todos nós podemos orar, mas todos nós podemos unir o nosso coração. Realmente nós temos o mesmo chamado, nós temos o mesmo alvo, nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Ó Deus, isso é maravilhoso e só podemos honrar e agradecer a Ti por isso, Senhor.
e que a oração que foi levantada a Ti hoje, que essa chama continue em nossos corações. Pedimos e temos certeza que o Senhor está nos acompanhando, que o Senhor está gerando, que nós vamos ver muito mais grupos, muito mais oração subindo a Ti e muito mais o Teu Espírito agindo com liberdade como consequência, Senhor. Obrigado, Senhor, e agradecemos a Ti do fundo do nosso coração por tudo que o Senhor está fazendo. Vemos que o Senhor está agindo e o Senhor agindo, quem impedirá? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com certeza poderíamos continuar bastante tempo ainda, mas precisamos encerrar. Que Deus abençoe a cada um, que Deus faça com que essa chama continue e que nós possamos seguir aquilo que o Senhor tocou nos nossos corações hoje. Foi muito bom ver o Espírito Santo agindo, falando, compartilhando os testemunhos, tudo contribuindo. Foi maravilhoso e sentimos que o Senhor estava falando conosco. Nós nos sentimos muito fortalecidos e cobertos pela presença do Senhor. Muito, muito bom mesmo. Nós vamos ter nossa palavra, nosso minuto hebraico, né, com o Vailton. Então, vamos lembrar que dia 4 de setembro, agora, nós temos nossa próxima reunião Rumo ao Novo Homem, na segunda-feira à noite, e cada um que está orando, entre em contato com a Elaine, e assim vamos caminhando juntos. Ailton? É maravilhoso, né? Esses momentos que nós tivemos com Deus. Eu estava preparando esse minuto aqui, relutante para ver se era isso mesmo, e as confirmações com as orações, as palavras ministradas, mostra como Deus vai trabalhando, usando os nossos corações, usando os nossos pedaços, nossos poucos, né? E transformando em coisas grandes, revelações e tratamentos do Espírito Santo. O que eu tenho para conversar aqui hoje a gente vai pegar o Shema, que é a oração principal dos judeus, e tratar aqui em algumas sessões, começando por essa de hoje, né? Então, quando nós temos lá no texto de Mateus 22, quando Jesus é interrogado por um doutor da lei, qual o maior mandamento? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, né? Então, quando ele diz isso, seria como se ele estivesse dizendo para esse sábio, para esse doutor da lei: você reza o Shema todos os dias e não sabe qual que é o principal mandamento? O principal mandamento é o Shema, né? E o Shema, ele está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e é a oração que os judeus fazem todos os dias, como se fosse a profissão de fé dos judeus. E aí eu gostaria de gastar algumas semanas ou nessas sessões que nós estamos tendo aqui, pelo menos 3 delas, falar um pouco do Shema, dessa oração, dessa profissão de fé que nós temos no judaísmo, tá? E para hoje, a ideia é pegarmos um pouco do primeiro versículo, do versículo 4, que diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escute, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. E depois, no versículo 5, ele vem justamente com a ordem, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo entendimento, alma e coração. Então, geralmente se entende que a ordem que vem depois desse versículo 4. Mas alguns sábios judeus têm entendido que algo tem antes disso. E quando ele diz Shema Israel, escute Israel, aqui já tem uma posição muito diferente, porque em todo o texto bíblico, antes de Deuteronômio 6, sempre Israel é precedido por uma palavra, por uma expressão de coletivo, como filhos de Israel, casa de Israel, congregação de Israel. Então, Deus sempre, quando está falando com o povo, ele precede esse termo com expressão de coletivo. Mas aquele de Shema Israel,
Aqui ele está falando para um homem. Aqui ele está falando para uma unidade. Então, antes do amor, do coração, da intenção, do esforço, a luta é a unidade. Por isso que, como a Clarice nos lembrou aí da oração sacerdotal de Jesus orando em João 17 pela unidade, a unidade é o pilar principal da base do que vem depois. Então, Shema, escute, Israel, escute uma nação, que o Senhor é o seu Deus, né? O Senhor é como uma nação unida, como uma nação que vive, não a união, como nos falou aí o Montanini, mas uma unidade. Esse DNA, esse pilar é necessário, é fundamental para tudo que vem depois. Então, a ordem não começa no ame, ela começa no sejam um. E por isso que Jesus faz também essa oração sacerdotal no João 17. E aqui também há outra revelação muito importante, que veio recentemente ao meu conhecimento pelo irmão Eli Eisenberg, que é um judeu messiânico, escreveu o livro o Paulo, apóstolo judeu, e ele comenta daqui uma outra visão muito, muito importante e oportuna para esse momento também. Porque diz aqui que Adonai Eloheinu, Deus é nosso Deus. Então, aqui é uma visão de Deus ser o Deus até aquele momento para Israel. Só que ele diz Adonai Echad, ou seja, hoje eu sou Deus sobre Israel, mas um dia eu serei o único Deus de toda a face da terra. Então, quando Eli começou a estudar as cartas de Paulo, ele verificou que Paulo entendia o Shema e sabia que Deus ia estender o seu domínio, Deus ia estender esse seu amor, essa sua graça, essa sua revelação a todas as nações, se tornando Deus sobre todas as nações. Então, Paulo também entendeu esse ponto, não? Adonai Eloheinu, mas um dia Adonai será Errad, um único Deus sobre todos. E aí nós estamos falando da formação do novo homem, da luta, do empenho, da oração nossa para cumprimento desta visão que Paulo já havia tido e lutou e empregou sua vida nessa direção, e por isso nós estamos aqui em oração dentro desse propósito. Amém? O Pailton, uma pergunta, eu não sei, eu não entendo nada de gramática do hebraico. Esse Shema seria, assim, dá para entender pelo verbo que é singular, se Israel está sendo visto como, assim, como se fosse ouça, não ouçam, né? Tem isso no verbo ou não dá para saber? Shema aqui está no imperativo, né? Então é uma ordem. Sim. E essa pergunta também é interessante, porque Shema tá dizendo ouça, né? Escute. Ele poderia dizer obedeça, né? Eu lhes ordeno, mas a palavra obedecer ela não existe no hebraico. Por isso que ele fala escute. E escute já te leva a essa ação de obedecer, né? Mas aqui está no imperativo, Christopher. Mas aí não dá para saber se é plural, singular ou plural, é isso que eu quero saber. Não, o singular a gente vê pelo que está aqui Israel. Não está acompanhada de uma palavra com coletivo, né? Tá. Muito bom, muito interessante isso. Realmente acho que é maravilhoso pensar, né, que ele dirigiu essa palavra a Israel como uma unidade e até mesmo o fato do Senhor ser um faz parte dessa unidade de Israel também, né? Muito bom. Amém? Sejam abençoados.